Meu nome é Anderson Dick e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês todos os detalhes dessa Ferrari. Da Ferrari que a gente comprou aqui em Atlanta, bastante pó, bastante suja. Ela estava praticamente 10 anos abandonada, literalmente, no meio de uns 400 carros. E esse carro estava parado aí por quase 10 anos. Quem não assistiu o vídeo anterior, entra no canal ali, volta no vídeo anterior que vocês vão ver onde é que estavam esses carros e todos os outros carros que tinham ali. Eu vou mostrar também todos os detalhes desse carro, defeitos, qualidades, o que eu acho, por que eu acho que é um dos carros mais icônicos da minha geração, digamos assim, mas também o que ela tem de defeito, o que a gente vai ter que arrumar. Aqui em cima daquela bancada ali está cheio de peça já, e a partir de amanhã a gente começa já, amanhã não, para vocês vão ver tudo junto no vídeo, mas a partir de amanhã, na ordem de gravação, a gente vai começar a baixar o motor e começar a trocar um monte de peças e deixar o carro em condições e já começar a fazer alguma parte de preparação. E aí eu também quero muita opinião e eu quero discutir com vocês as opções do que a gente vai preparar. Se a gente vai fazer turbo, se a gente vai fazer aspirado mesmo, se vai botar talvez um compressor. É certo que vai ter fuel tech, isso não tem dúvida, mas alguma coisa a gente quer dar uma mexida aí para fazer algo diferente. Acompanha com a gente essa história aí, dá uma olhada primeiro como é que foi a parte do resgate do carro aí. Eu e o Luiz fomos lá de carreta e buscamos o carro e agora ele está aqui. Exatamente como é que ele chegou, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e contar essa história aí. Então acompanha aí que hoje o vídeo vai ser bom. Onde é que a gente está chegando agora aqui? É 8 Boxster. O que a gente está fazendo aqui, Luiz? Eu posso contar, viu? Não. Nós viemos resgatar um carro aqui, ó. O Dolinho tá feliz ali? Vamos ver se a gente resgata. Opa! Vamos ver se a gente resgata um carro aqui, ó. Será que anda? Olha, se empurrar, anda. Olha aí, ó. Ferrari 355. O que nós vamos aprontar com isso aqui, Luiz? O que tu acha? A gente vai botar um Big Block Chevrolet. Não. Não, Será que... Será que funciona a Ferrari? Olha aí, ó. Nem fumando, tá, ó. Tá sem ré, ó. Não funciona a alavanquinha de ré. O motor funciona, ó, só não tem ré. Tem 1 cavalo de ré aqui, ó. Ou 2 cavalos. E aí, Luiz? Isso é legal, hein? Cara, o motor tá lisinho, ó. Olha lá. Vamos lá carregar. Bom, para começar, eu acho que essa vista aqui é uma vista icônica desse carro aqui. Quem conhece esse símbolo aí, eu acho que na sua adolescência, e eu me incluo muito nessa, nunca imaginou, às vezes, assim, ter possibilidade de ter acesso a um carro desse. Então, sem dúvida, tem muito efeito, muita coisa desse carro que é emotiva, que é algo assim ligado à adolescência e tal, e como a gente sonhava assim com um cavalinho rampante. Mas deixa eu mostrar aqui uns detalhes desse carro assim, ó. Esse carro é uma Ferrari, então 355 F1 Spider porque é conversível, né? Ela tem o câmbio automatizado, que é por isso que ela chama de F1, que inclusive esse câmbio aqui foi uma revolução na época, lá na década de 90, em 98, 97, quando foi introduzido, porque justamente foi a tecnologia da Fórmula 1 da década de 90 incorporado. E aí, pela primeira vez, esse carro não tinha um câmbio manual. Primeira vez uma Ferrari que não tinha um câmbio manual. Hoje, isso já é negativo. Hoje as pessoas elas olham e esse carro vale menos do que uma Ferrari que tem um câmbio manual. Então, aqui vocês veem o sistema de alavanca dele aqui, que na verdade não tem alavanca, inclusive a alavanquinha da ré está quebrada, ó. Ele não tem alavanca de câmbio, ele é um câmbio automatizado. Mas agora essa parte da história já fica interessante. O que a gente está querendo fazer? É bem fácil converter esse carro a manual. Então, na verdade, vocês vão ver quando a gente baixar o motor que tem exatamente um atuador hidráulico que comanda como se fosse o varão nesse carro. E ali a gente vai remover esse varão, ou esse atuador hidráulico, e vai botar toda a parte aqui da alavanca. E a gente estou procurando agora para comprar essa alavanca, porque na verdade todas as Ferraris dessas 355 de 94 até 97 tinham todas elas, e de 98, 97 a 99 algumas delas ainda eram manuais. Então não é muito difícil de achar. Bom, vocês viram aí que na hora do resgate ela não tinha
mas nem marcha ré, na verdade, né? E estava andando só em primeira. Deixa eu contar um pouco para vocês o que modelo de Ferrari é esse e o que ela tem de diferente. A Ferrari 355 é, na verdade, a substituta da 348. Ela entrou em 1995, e ficou até 1999. E eles dizem, e ela tem, digamos, uma fama por ser a última Ferrari, digamos, com linhas mais retas. A última Ferrari com faróis que levantam. E então ela é bem, digamos assim, anos 90, né? Para quem já assistiu aquele filme, o Velozes e Furiosos 1, ela é aquela Ferrari preta que toma pau do Toretto justamente no sinal com o Supra. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte, ela está exatamente num pouco baixo de valorização e começando a valorizar. Nos últimos anos ela começou a subir de preço. Então hoje ela é uma das Ferraris mais baratas que existem no mercado. Para ter uma ideia, uma Ferrari dessas normal, assim, tudo funcionando em condições, ela vende no mercado entre $60 mil a $90 mil. E claro, tem gente que pede mais quando é um carro muito, muito zero. Só que aí pensa assim, $60 a $80 mil, para uma Ferrari não é tão caro, mas em compensação todas as Ferraris as anteriores já valem mais e as posteriores valem menos. Então só nisso ela já é um carro interessante de ser comprado agora. Só que essa aqui, eu vou mostrar para vocês, eu paguei nela $31 mil, tá? Que é praticamente a metade da Ferrari, metade do valor da Ferrari igual a essa, nesse modelo mais barato à venda nos Estados Unidos. Então, alguma razão tem que ter, né? E eu vou começar explicando alguns deles aqui. O primeiro é que ela é uma F1, uma 355 F1, que foi a primeira Ferrari, digamos assim, que implantou o câmbio automatizado, que na época foi um grande avanço, mas hoje os colecionáveis, as manuais, que eles chamam de Gated Six, que é justamente aquela que tinha a grelha, assim, para poder trocar de marcha, esses carros valorizaram mais ainda, porque eles foram justamente mais raros e era praticamente uma das últimas manuais. Se vocês olharem o carro assim de longe, ó, a pintura do carro tá boa, tá? Ela tem, obviamente, detalhes e tal, mas esse carro foi repintado porque, na verdade, um dos fatores que ele tinha, ele teve um acidente na frente aqui e ele tem um registro de recuperação no título, que é um salvage, não é um salvage title, mas é um registro de salvage. E o que significa? Esse carro tem um acidente na frente e eles arrumaram a frente. Só que isso aqui foi em 2009, ou seja, há 11 anos atrás. E aí, vocês podem ver que o carro está faltando os faróis aqui, ó, as sinaleiras, faltando o farol de milha, faltando esse farolzinho lateral, ó. Tudo porque esse carro foi iniciado o processo de reparação pelo dono novo, porque ele foi vendido pelo seguro, e o dono novo começou a reparar, só que por alguma razão ele acabou não dando muito seguimento, ó. Se vocês verem, está faltando um monte de coisa interna aqui, ó. Tá bem sujo, ó. Imagina, isso aqui faz 11 anos, assim, ó, 10 anos que esse carro começou a ser mexido, digamos assim. O lado bom é que, na verdade, um acidente de dianteira num carro desses, ele afeta muito pouco da parte importante, que, na verdade, o motor é tudo atrás, esse tipo de coisa é atrás. E o resto do carro, assim, ele é relativamente alinhado, ele é relativamente em condições, ele tem várias das peças, tudo originais. A quilometragem desse carro é muito baixa, ele está com 25 mil milhas, que é uma quilometragem, digamos, baixa para um carro aí de quase 20 e poucos anos, né? Quase 22, 23 anos, 22. E agora, na verdade, o que ele ficou muito tempo parado, teve várias peças que estão faltando, ó. Aqui, ó, esse acabamento da soleira do pé está faltando. Se vocês olharem o interior aqui, ó, eu nem limpei, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele tá sujo de pó, porque eu quis justamente mostrar um vídeo exatamente como é que o carro tava antes. Ó, defeitinho aqui assim, todos os detalhes aqui, ó, de limpeza que precisa ser feito, mas na prática não tem nada que não dê para arrumar ou ficar bom, digamos assim. Esse banco do carona, assim, a parte de cima aqui tá boa. Claro, o assento ali tá bem desidratado. O carpete aqui nós vamos fazer uma limpeza boa. Ele tem um rádio aqui que não é original ali. Depois eu comento a história do rádio ali, o que eu vou fazer. Aqui dá para ver bem a parte da manopla do câmbio aqui, controle do câmbio automatizado, que a gente vai botar o câmbio manual. Mas os detalhes assim de limpeza, ó, dá para fazer uma limpeza aqui bem bacana, sabe? Os carpetes aqui também, ó, por baixo aqui ele tá, claro, um carpete bem velho aqui, ó. Ó, aqui dá para fazer uma aspiração boa assim e mostrar todo e deixar bem lisinho, sabe, bem limpinho. A capota desse carro aqui é de tecido, ó.
e ele tem um rasgo aqui, ó. E essa capota não é cara até, é $900, compra esse tecido pronto já com a janela, tudo novinho. Isso aqui deve dar uma aparência bem boa pro carro, então é uma coisa que eu vou trocar para deixar novo. Vocês podem ver o meu Sport aqui, que na verdade o Luiz que arranjou para mim, ó, porque os amortecedores ali estão pifados, ó. Mas isso ali, por incrível que pareça, que nem o Kaká da UD brincou comigo, vai comprar um amortecedor de Ferrari vai custar uma fortuna, mas os amortecedores aqui, ó, $13 cada um, porque obviamente eles não são nada diferente de um amortecedor convencional. Então tem muita peça desse carro aqui que não é fora do comum, sabe? E até teve bastante gente que me mandou mensagem dizendo, ó, te liga que muita peça de Fiat é igual para esse carro, porque esse carro na verdade a Fiat, a Ferrari tem toda uma ligação, né, de fabricação, até de algumas peças comuns aí, né? Uma das famas bem ruins dessa Ferrari é porque ela é uma Ferrari que todo mundo brinca que ela é a pior que tem de manutenção, porque ela literalmente tem que baixar o motor inteiro para trocar as correias dentadas do motor. E eles também fazem um horror aqui nesse carro, porque como ela é 5 válvulas por cilindro, 40 válvulas, e por alguma razão eles indicam que a cada 3 anos tem que fazer a troca de correia, ó. Só que aí até comprei aqui, ó, as correias aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. As correias aqui são da própria marca, ó, ela é Daico, Ferrari, ó. Só que as correias em si não são caras. Para ter uma ideia, todo esse kit aqui, ó, que é todas as correias de alternador, de bomba das auxiliares, né, as 2 correias do motor aqui de correia dentada, manda até filtro de ar, juntinha do coletorzinho ali das borboletas, junta da tampa de válvula, um monte de O-ring, rolamentinho, porque que eles falam, quando vai baixar o motor tem um monte de borrachinha, um monte de juntinha que é bom trocar, ó. E aí os caras mandam todo esse kit junto, até umas mangueiras de água aqui, ó, porque justamente porque são mangueiras que daqui a pouco envelhecem, né? E aí tem, na verdade, os rolamentos, tem jogo de vela, tem filtro de óleo, filtro de combustível, ou seja, esse kit inteiro aqui, ó, os caras vendem a $1.400. Só que se for mandar numa Ferrari, por exemplo, for mandar numa concessionária da Ferrari para fazer essa troca aí, os caras falam em $10 mil. Então, um cara que tem uma Ferrari dessas e às vezes fica fazendo manutenção em concessionária, cada 3 anos, literalmente, para trocar essas peças aqui, ó, ele literalmente gasta $8, $10 mil. E isso é um pânico, assim, para dono de Ferrari, que na verdade desvaloriza muito esses carros. Mas na prática, o motor em si é muito simples, ele não tem ele é um motor da década de 90, né? É um motor muito avançado para a década de 90, mas ele é um motor, digamos assim, que tem, para gente que está acostumado a fazer outras encrencas aqui, ó. Até vou mostrar uma outra encrenca aqui que é bem mais moderna, digamos assim. Mexer naquele motor ali não vai ser nada complicado, sabe? Então, ele tem até muito pouca eletrônica, assim. A pouca eletrônica que ela tem é para controlar o câmbio, que a gente vai remover todo, né? Porque vai fazer o câmbio manual. A eletrônica do motor é bem simples, é bem tradicional, não tem nada de especial. Ele tem uma questão assim de controle de ar para o escapamento, que é para injetar ar. Tem até uma bomba aqui no canto, na traseira, aqui, que injeta ar no escapamento para, na verdade, os catalisadores poderem trabalhar com lambda 1, enquanto que o motor está trabalhando com uma lambda menor. Isso foi uma estratégia na época para eles não estragarem os catalisadores ou passar em emissões, eu não sei detalhes. Mas eu imagino que seja para só ligado a emissões, tanto que os carros da Europa, da década de 90, não vinham com essa bomba de ar por escapamento. Então isso aí é uma coisa que tranquilamente não precisa, esse carro aqui não precisa passar em emissões também, então não vai ter problema remover essa parte aí, sabe? Vou dar uma ligadinha para vocês verem o som dela original. Ela tá com o escapamento todo original, apesar de ter o coletor ali de escapamento, os coletores de escape de performance, ela tem todo o abafador original. E isso, na verdade, faz com que o carro fique bem silencioso de baixo, assim, tanto que o barulho nem é muito, não é um barulho de Ferrari, é um barulho que tu esperaria. Mas esse carro aqui também, quando ele passa de 4.000 RPM, ela abre uma borboleta no escape, que está bem aqui embaixo. E essa borboleta no escape, ela abre um duto a mais e praticamente fica um cano mais esportivo ainda assim. Mas mesmo assim, com os abafadores originais, ela não fica muito barulhenta. Então, com certeza, aí um dos upgrades vai ser um escapamento, aí, talvez um cano reto ou uns abafadores bem pouco restritivos, justamente para libertar esse barulho de Ferrari mesmo aí. Olha aí, ó. Acabei de ligar, ó.
Vamos dar uma olhada. É bem silencioso, ó. Bem quietinho assim, ó. Inclusive o motor tá aparentemente muito bom, assim, não fuma nada, não tem nenhum sinal de problema. Apesar desse carro ter ficado parado aí por praticamente esses 10 anos, parece que nos últimos 8 anos o dono fez o processo de armazenagem profissional, que eles chamam, que é drenar todos os líquidos do motor e deixar óleo dentro do cilindro, digamos assim, fazer isso aí. E aí agora, um mês atrás, quando eles decidiram botar à venda o carro, eles trocaram os filtros, trocaram o óleo, fizeram o processo de novo de funcionar o carro certinho. E ele realmente está funcionando aqui bem sereninho, sabe? Só tem um monte de luz aqui no painel, ó. Para começar, o marcador de combustível está acusando, não está marcando ali, ó. A temperatura do óleo está mostrando, então essa parte está certa. Como a gente não sabe muito bem o quanto tempo esse carro está parado ou digamos assim, o que exatamente pode ter, a gente nem está andando com o carro e nem aguardando mesmo fazer essa manutenção de baixar o motor inteiro aí. Então, aguardem aí, vamos ver qual transformação que vai ter esse carro aí nos próximos dias. Um dos responsáveis por esse carro estar aqui é esse rapaz aí, ó, seu Luiz de Leon, ó, senhor que gosta de umas encrencas. Fala aí, Luiz, o que tu acha que dá para fazer de modificação aqui? É legal de ver, né, as peças italianas, né, bobininha Fiat. Eu comentei antes. Cara, mas olha só, imagina, eu sou dos aspirados, né, então aqui imagina 8 bocas, 4 bocas de cada lado, tira esse monte de parafernália que tem aqui, ó, só aquele monte de cano de inox aqui saindo, que coisa mais linda, né, aquele cofre vaziozinho, né. Aqui falta uma capa, ó, tem uma capa que esconde tudo isso aqui. Coisas, né? Aqui também falta uma capa em volta, ó, desse seguinte, reservatório de água aí. Porque na verdade é o seguinte, ó, tu vê que aqui é aberto, né? Essa capa também serve como caixa de roda, porque dá pra ver daqui a roda. Então, na verdade, se não botar algum tipo de capa, vai sujar o cofre relativamente fácil, vai ter que adaptar algum. Sim, né? Te esquece que aqui é furado, ó, também, ó, a telha. Eu vou te dizer o seguinte, uma coisa que fica legal, que nem carro de corrida, que nem esse aqui, né? Compra uma chapa de fibra de carbono bem fininha. Sim. E corta no formato certinho e coloca aqui. Porque sem ter esses tubos aqui, tu consegue botar na verdade, uma chapinha de fibra de carbono bonita, né? Ali. O Anthony, que é o Anthony Fragola, né? Que para quem não conhece, foi o chefe de equipe da Carro do Grandão. Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Em vez de eu comprar uma soleira tipo original Ferrari, pagar uma fortuna, ó, vou botar uma placa de fibra de carbono, ó. Tipo isso aqui, ó. Esse aqui tá com a proteção, né? Daí tu faz só o desenho, tu corta mesmo, com tesoura mesmo, né? Esse aqui é fibra de carbono. Daí tu coloca os Zuz, né? Que é fácil de tirar e colocar com parafusinho. Mega leve, super resistente. Outra coisa aqui, falando de preparação que a gente tá falando aquele dia, ó. Se botar a turbina aqui é fácil, né? O tamanho que tem para as turbinas, sai todos esses filtros de ar, essas coisas aqui, ó. Isso aí. Tá 2 Promo de 88, isso aí. Uma tá bom, acho. Bom dia. Menos 6 graus aqui fora, ó. Vou mostrar pra vocês esse carro aqui, ó. Pra quem não conhece, é uma Corvette 2020 que a gente fez biturbo em 8 dias. Depois eu vou contar mais essa história aí. Mas quem é que fez todo esse trabalho aí? 2 grandes amigos do meu, Marcelo Pires e o Yuri, que eles aceitaram o desafio de me dar uma mão nisso aí, ajudar, e fizeram muita coisa. E agora eu tô indo lá pra empresa, porque na verdade eles estão aqui pra me ajudar na Ferrari também. E a gente vai baixar o motor dela e vai fazer um monte de coisa aí que vocês vão acompanhar. Fica ligado aí. Pessoal, esse é um momento muito especial para mim pessoalmente. Confesso que eu sempre pensava que nunca teria uma oportunidade de ter uma Ferrari. Ela é um aspirado, um motor pequeno, V8 de 3,5 litros, 5 válvulas por cilindro, que gira original 8.500 RPM. E qualquer modificaçãozinha eles fazem girar 9.000, sabe? E eu fiquei naquela dúvida, cara, será que eu compro esse negócio? Será que eu não compro? E aí vai, pesquisa, olha, comecei a aprender sobre o carro. Quanto mais eu pesquisava na internet, mais eu ficava apaixonado pelo barulho, pela classe do carro, por tudo que é. O dono desse carro era um senhor de 85 anos de idade. Ele tinha vários carros clássicos. Esse carro ele comprou em 2009 e ele comprou, eu acho que de leilão já, porque ele teve um acidente de frente e eu acho que ele arrumou. Só que ele ficou
ele levou nessa oficina ali para arrumar e os caras demoraram muitos anos para arrumar. 8 anos atrás ele pediu para os caras guardarem o carro profissionalmente, que eles chamam, que é basicamente tirar o líquido, todos os óleos do motor, líquidos, drenar tudo e deixar o óleo dentro do cilindro e tal, para não estragar a camisa nem nada. O carro tinha 25 mil milhas em 2012, se eu não me engano. E hoje ele tem 25 mil milhas, ou seja, ele ficou literalmente 8 anos parado. Peça usada desse carro na internet, no eBay, vale muito dinheiro. E eu vou modificar ele, entendeu? Então, as peças velhas que saem do carro, tipo, se for trocar roda, vou botar Fueltech, vou tirar um monte de coisa da injeção original, que vale um monte de dinheiro para quem tem uma dessa original e está tentando arrumar. Vou tirar o atuador hidráulico do câmbio F1, várias coisas vai sair do carro e, cara, eu dei uma olhada por cima nessas peças que saem do carro no eBay e vende por mais de 20 e poucos mil dólares no preço de eBay de peça usada. Só nessa jogada aí, esse carro já vai baixar dos 20 mil, vai ficar tipo menos de 20 mil dólares o custo dele. Eu sei que o carro é bom, o carro é íntegro, o carro tá em dia, mas estava abandonado, precisava de um dono, entendeu? Então, acho que vai ser bem legal esse projeto aí. Tô chegando aqui na oficina, vou ver como é que tá já a missão. O pessoal chegou aí para me dar a mão, então acompanhem aí. Já estamos com o chimarrão feito para os trabalhos aqui, ó. E olha quem é que tá aqui, ó. Olha quem é que já tá embaixo do carro aqui, ó. Aí, botando galera. a mão na massa, ó. E aí? Grande amigos Marcelo Pires e Yuri. Quem não conhece o Yuri do Uno 5 cilindros, esse aí não sai da tua vida, Yuri. Não sai. E agora tá de volta aí num Fiat também, cara. No Fiat, agora sim, agora ficou melhor agora. É, eu acho que tu tá fudido. E o Marcelo era dos Dodge aqui, mas ele também... Mas Dodge também, fizeram uma fusão, né, com a Fiat. Ah, é verdade. Tem alguma coisa assim, então tá tudo certo. Não tinha lembrado dessa Vou deixar história. vazar agora um pouquinho. Ó, tem até ar, gás no ar-condicionado. Tinha ar-condicionado uma vez. O Marcelo e o Yuri são, como eu falei, são dois grandes amigos e também maluco por carro. A gente sempre se fala de comprar a merda e fazer esses carros. E quando eu comprei esse carro, antes de comprar esse carro, primeiro eu disse pra ele, cara, eu só vou comprar esse negócio se eu puder contar com a ajuda de vocês. Eles vieram aqui outra vez e fizeram a mão na Corvette. Em 8 dias, literalmente, a gente baixou o motor, botou biela, pistão forjado, fez biturbo, fabricou coletor de admissão, linha de combustível, Fueltech, botou tudo nesse carro aqui. E eu digo, cara, esse carro aqui eu só ando e pau e tudo bonitinho. Então, nada melhor do que as amizades aqui pra gente fazer esses projetos bacanas. E aqui a gente tá, hoje é um sábado de manhã aqui. Estamos aqui sozinho na empresa, fazendo o que a gente gosta. Então, isso que é o bacana. Olha só o estado do carro por baixo, tá sujinho assim, mas cara, é um carro de 98 e que ficou praticamente 10 anos parado, né? Dá pra ver bastante coisa interessante aqui, ó. Uma notícia excelente foi isso aqui, ó. Esse carro tem um coletor de escape Fab Speed, que é um dos mais top que existe. Que isso aqui era uma coisa que precisava trocar, porque esse coletor de escape original, eles quebram, ele é muito fino, ele estraga mesmo. Mas olha por baixo do carro assim, ó. O que vocês acharam aí do carro por baixo? Muito bom. Muito novo. Esse não pegou sal, então a parte metálica não está enferrujada, que acontece muito, pegar um carro muito do norte. Aham. Tudo que é alumínio, o alumínio cria aquele zinabre, e tudo que é ferro enferruja. Então esse carro realmente era da Flórida. Pra vocês terem uma ideia, eu nem olhei o carro, a gente nem olhou o carro por baixo, foi tão barato que não tinha nem o que querer negociar. Eu comprava um GTI 98 ou uma Ferrari, né? É, exatamente. E não dá pra olhar demais, assim, ó, pessoal, não dá pra olhar demais aqui, ó. Se o cara querer olhar demais, tu acha defeito. Então, lembrando, isso aqui é um carro velho, né? Não é pra placa preta esse aqui. E isso que é o bom, cara. Se fosse um carro, se o cara compra um carro desse, o cara não tem coragem de mexer. Olha aqui as linhas de combustível, as coisas tudo. Não é linha de combustível aqui, né? As linhas de hidráulico da frente. É interessante olhar a tecnologia da época, né? Tu olha as braçadeiras, não tem nada de engate rápido, é tudo com Parafuso mesmo. com braçadeira, Sim, que é... carenagem com parafuso Phillips, então é legal a gente compreender na época como já era algo pra gente, 98, era algo super moderno, e de hoje a gente olha, pô, é Jurássico, né? Não, isso for bem, tem muita gente que brinca que isso aqui é um Puma, né? E não deixa de ser, né? Na verdade, assim, até um elogio a Puma, né? Porque a gente pensa assim que às vezes uma Ferrari, um carro importado, vai ser um carro super construído, mas especialmente nessa época aqui não era. Esses carros ainda eram um artesanal, né? E é um câmbio mecânico automatizado. É. Quanto tempo que depois que apareceu agora a Fiat apareceu por... Ah, já tirou aqui o esquema do câmbio, ó.
Aqui vai sair o que aqui, Yuri? Aqui é a parte do atuador, da parte do mecanismo Do F1, né? do F1, da parte do mecanismo. Aí já tem tudo pronto pra botar manual aqui, ó. Da parte robotizada. Ah, é, tá aqui, ó. Por Já aqui tá o passa furo, varão. passa o varão, ó. Na verdade, aqui sai aquele E varão vem da aqui, caixa, ó. né? É? Aqui vai ser aquela ponta da caixa, então vem um varão de lá pra cá que vai fazer tudo, como se fosse no Fusca, vamos dizer assim. É, não deixa de ser. Mas aí o que a gente vai fazer é o seguinte, agora a gente vai... Conversou aqui de manhã, a gente vai baixar o motor, sabendo que tem um risco de, quando baixar esse motor aí, alguma peça falte, alguma estrague, alguma coisa impeça de subir o motor, mas o objetivo é baixar o motor, limpar, já arrancar um monte de coisa dessa que a gente sabe que não vai precisar, que é essa parte de automatização do câmbio e o escapamento, já vamos dar uma mexida, e aí a gente agora tá olhando também para ver o que vai fazer de preparação, se vai botar um turbo, se vai botar 2 turbos. Mas vai ser motor de Ferrari, tá? Vocês não inventam coisinha, tá, TK? Não inventa coisinha com motor rotativo, não, vai ser motor Ferrari. O TK sugeriu de botar um motor rotativo nisso aqui, até tô pensando o que vocês... Não, tem que parar de arrumar essas confusões. Um 4 rotor aí ia ficar legal, né? Já começa a mudar. Não, é brincadeira. Baixando o líquido, olha a cor do líquido. Isso é uma boa notícia, né? Azulzinho assim, ó, não tá enferrujado nem nada. Olha aqui, ó. Você passa isso aqui? Não. Aqui atrás, ó. Atrás dessa. Não, por esse Y. Meu Deus do céu. Só tirei isso aqui. Vão caindo as peças no chão e vão desmanchando. Ah, aqui dá pra ver a borboleta do escape, ó. Essa aqui é a borboleta aqui do que liga o escape. Aqui, ó. E o escapamento, ó, divide em 2. Vem pra essa borboleta, que é o que faz o barulho mais alto e junta em um, ó. E 2 lá por baixo vai pelo catalisador. Tem mais um quilômetro nesse... É cheio de pirômetro, né, esse negócio. Mais um aqui. O que é isso? Não, vocês botaram isso aqui. Ah, é. Eu também. Cinnamon Roll. O que isso ali foi parar ali? Ou tinha um esquilo. Olha aqui, ó. Ali embaixo. Sim. Cara, que loucura, meu. Tem tudo isso aqui pra limpar, ó. Vamos limpar. Vamos lá, cara. O negócio aqui é deixar tudo zerinho, ó. Aqui as limpezas, ó. Ó. Vamos lá. Olha aí, ó. Já tem um monte de peça em cima da bancada. Borboleta do escapamento, ó. Tá trancada, inclusive. Vamos abri-la e fazer uma limpeza por baixo primeiro para depois baixar o motor assim e poder limpar ele por cima e tal. Mas já deu para ver bastante coisa aqui, ó. Nenhuma surpresa muito preocupante até o momento. Mas dá para botar o câmbio manual, acionamento e Nossa, ali a pontinha dela. e craca. Vamos limpar. Olha aqui, ó. Paraíso das peças. Vamos comprar tudo para limpar. Olha aqui, ó. O que tem de óleo, de líquido, lava-jato. Tudo aqui, ó, carregado. Não sobrou muito espaço. Cheguei, ó, de comprar as peças, o óleo, as coisas aqui, ó. Todo o óleo do motor, do câmbio, coisa. E olha aqui o que os caras fizeram. Já tá o motor fora. Olha aí, ó. Primeira vez que eu tô olhando pra ele fora, ó. É bonito, né? Cara, isso aqui se a gente for pensar, isso aqui é na Fórmula 1, né? Da década de 90. Olha esse coletor aqui, ó. Ó, a rosca aqui dá pra ver direitinho, ó. Dá pra socar no chão. Olha o câmbio. Aqui a embreagem é por trás, né? O cara trocar a embreagem, tira só essa tampa aqui. Por trás? É? Ah, então é fácil daí. É, não precisa separar o motor do câmbio. Catalisador, tem coisa dentro? Tem. Tem, né? Ah, olha as borboletas aqui, ó. O reservatório de óleo é bem artesanal, a solda, viu? A minha solda não é tão ruim, ó. Aí, ó. A Ferrari É só parecida. pintar ó, por cima, ó. Fica bom, ó. Olha só. É verdade, olha umas mangueironas de corrida, né? Parece carro de corrida mesmo. Vazão gigante. Agora é trocar as correias, limpar e montar de volta. Vamos lá, barbada. É, a correia tá velha, hein? Tipo, não tá... Ó, tem uma junta que vai aqui. Tem também. Tá lá. Ah, olha aqui, olha que entrou de água aqui ó, nas cabos de vela. Ó. Ah, o chicote DCU tá aqui, ó. Ah, é do ladinho, ó. Alternador aqui embaixo. Alternador de Vectra, de Corsa.
Roda fônica de Corsa. Tá colado isso aí. Cabo de vela. Isso aqui me parece familiar, hein? Cruzes. Olha só. Isso aqui que é o negócio que injeta ar no escape, ó. Olha que gozado. Que é o catalisador e divide no metade do motor, ó. E aqui é a bomba do hidráulico do câmbio F1, ó. Com reservatório, tudo, ó. Cofre do motor. Cara, até que não tá tão sujo aqui. Ah, isso aqui vai sair também, ó. Que isso aqui é a bomba de ar para o escapamento. Escape também, vai perder o seu lugar, cano reto. Agora vamos para limpeza do negócio aqui, ó. É mecânico, é lavador de motor. Tem que ser multiuso mesmo. Olha só. Mas olha só o que está escorrendo já direto aqui, ó. Já estamos na parte das correias, ó. Olha só, é 2 correias separadas aqui, né? Ela deve ter aqui dentro deve ter uma transmissão com engrenagens, né? Que toca os dois lados. E aqui já é um rolete novo, né? Sim. E aqui a correia nova. Tá no ponto. Ele tem um ponto aqui, na polia, que vai dar reto com o sensor. Aqui ele tem uma marcação aqui, que ele vai dar na tampa atrás. Fechou 0. Esse daqui ele se mexe porque é uma coisa só, deve ter 3 polias dentro aqui que ela se mexe junto. Aqui também tem outro pontinho certinho aqui. Show de bola, é bem simples. E gira fácil o motor? Gira, bem fácil. Eu acho que tá sem anel. Olha, eu escuto as compressão. Só tá girando fácil porque tá sem as velas. Porque pra gente ver o aperto de correia tem que ser sem vela, não pode ser com vela. Porque senão cada ciclo que ele dá tem a pressão e tu não consegue ver. E aí, como é que estavam as velas do carro? Tá, não, eu acho que dava pra deixar rodar mais um pouco. Será que não tava numa lancha? Tava morrendo afogada. Acho que vai ficar melhor as velas novas, né? Hein? O carro aqui, a tampa em cima, ela não tem... Ela é aberta, né? Então chove pra dentro do motor, literalmente. E a juntinha da tampa de válvula aqui tava ruim, né? Então entrou água aqui e ficou, por isso que tá tudo sujo aqui, ó. Cara, tava funcionando o motor com as velas desse jeito aqui. Os cabos de vela que não sei como é que vamos salvar eles. Ou tem que comprar novo, mas não tá fácil de achar. Vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, qual carro vocês gostam mais? Eu gosto do Corvette, porque já tá pronto. Ah, é? Gosto. O que tá fazendo aí, Lucas? Dad, I like that one. They're still fixing. A Ferrari? Ó, olha o motor dela aqui, ó. Vocês não vão acreditar, ok? A sorte que nós estamos aqui, que nem diz o Marcelo Pires. Essa semana eu estava procurando exatamente como é que converter o carro para câmbio manual, né? Descobrir exatamente tudo que os caras... O que tem que fazer para tirar o câmbio automatizado desse carro e botar manual. E aí, para começar a descobrir que as peças estão bem difíceis de achar, porque todas as Ferraris mais novas, que é a 360, a 430 e até as mais novas ainda, os caras estão... Tem gente que é fanático pelo gated shift, que é o câmbio esse com a grelha ali, e os caras estão pegando as peças da 355, que é a última que tem com câmbio manual, e colocando em todos esses carros aí. Então, para comprar a manopla, o pedal da embreagem, esse tipo de coisa, o varão, os caras estão pedindo 4, 5 mil dólares, assim, por tudo. E aí eu tava, puta, vamos ter que procurar mais, ver se eu consigo encontrar mais barato, para não pagar o preço e tal. E aí agora, de tardezinha, eu tava voltando à empresa da autopeça, eu olhei um e-mail, e um cara que viu uma mensagem minha no fórum, disse, ó, eu tô em Carolina do Sul, e eu comprei tudo para fazer a conversão do meu carro, que ele tem uma F1 também, para converter para manual, só que eu desisti e eu vou deixar F1 e eu te faço uma proposta, eu te troco tudo contigo, tudo que tu tirar do teu carro de F1, eu te dou para converter manual. E eu disse, cara, fechado. E aí a gente está removendo as peças agora aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Saiu tudo isso aqui do carro, ó. Essa aqui é uma bomba, ó, uma bomba do hidráulico que ela pressuriza. E a jogada dela, olha que interessante, ela tem tipo um solenoide aqui que talvez seja até por marcha, alguma coisa assim, ó. E aqui, Marcelo, explica aí. A eletrônica manda pro corpo de válvula, para solenoides mandar para cada câmbio que necessita, né? E aqui é o atuador mecânico, o câmbio é mecânico. Sim. Então, como a maioria das transmissões, como o Gol que sai aquele pino, ou o Fusca mesmo,
ele seleciona eletronicamente, hidraulicamente tudo, né? Sim, aí ele faz que nem se fosse um... A gente até falou isso aqui, dá pra botar num câmbio de Gol até, eu acho. Claro, dá pra fazer. Que ele vai, enfia cada marcha, torce, puxa a outra marcha, ele faz tudo isso aqui. Tem o chicote todo aqui que vai na... Sim. Seleciona tudo. E a gente tá removendo o chicote, ó. E aqui o Yuri tá tirando todo o interior aqui, ó. Olha a bagunça aqui, ó. Já saiu a central específica desse câmbio, tem uma central só da embreagem. E agora a gente tá tirando o chicote que vai aqui pra entregar pro cara. As peças que saem do carro são... É a manopla aqui, ó, que troca a seleção, isso aqui. Essa aqui é uma centralzinha só para controlar a posição da embreagem. E essa é a central que controla o F1 ali, o câmbio. Aí tem umas capinhas e tal. E amanhã de manhã a gente vai lá buscar isso aí na Carolina do Sul pra já ter isso aqui na mão aí. Então esse carro já vai sair manual aqui da oficina. Não falei pra vocês que era barbada? Um dia fazia. Tu que consegue achar louco, né? Assim. O que nós estamos pensando aqui é o seguinte, ó, galera. Sobre a questão de fazer turbo, supercharger, nitro, qualquer coisa que seja. O mais legal eu acho que vai ser um single turbo. Porque na verdade assim, ó, se vocês olharem uma coisa aqui, as Ferraris, elas têm um negócio que o escapamento dela, ó, é duplo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui que dá pra ver melhor. O cano é um coletor 4, 4, 1, 2. Olha só, o coletor vem aqui os 4 e aí ele separa em 2 de novo, ó. Olha que interessante. E aí esse de baixo, tá? Ele vem, aqui no caso tá com catalisador, né? Vai sair. E esse de baixo ele vem, vou mostrar aqui no carro, ele vem no abafador aqui, ó, tá? Esse é o abafador do carro, ó. E esse de baixo vem pra cá e ele basicamente passa por algum abafador e é um desses tubos aqui. Vamos chutar que é o tubo de fora dos pequenininhos. E aí o de cima, ele vem daqui, ó, e ele junta nesse outro pequeno catalisador aqui, ó. Faz um Y. Faz um Y, mas junta num só, tá? Mas ele tem uma borboleta de escape que abre só de alta e ele vai no meio aqui em cima, ó. E esse no meio aqui em cima diz que é mais direto assim e vai para esses na ponta aqui embaixo. Porque aí, na verdade, esse é o barulho de, digamos assim, acima de 4.000, acima de 5.000 RPM de pé no fundo. Então o barulho da Ferrari, ele é muito mais vindo dos canos juntos, que juntam aqui, nesse aqui, e daqui sai meio que dos dois canos do meio ali, do que propriamente dos separados. Mas é uma composição dos dois, entendeu? Então, se pegar uma Ferrari, uma Challenge de corrida, eu já vi algumas que só juntam os de cima aqui e fica o tempo inteiro de cima. Mas o barulho não fica exatamente tão legal. Assim equaliza, né? O V8, quando tu consegue equalizar os 8 saindo em um só, o som fica muito mais harmonioso, vamos dizer assim, né? E aí o que a gente está bolando fazer aqui assim, ó. Esse coletor aqui já é um Fab Speed, já é bacana, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente não vai mexer nele, vai fazer daqui, ó, vindo as duas saídas e esse trecho aqui, ó, daqui, na verdade, daqui a gente pode até usar isso aqui, ó, só tirar os catalisadores de dentro, ó. Daqui vai ter uma turbina. Então uma turbina vai estar aqui assim, ó, o V-band dela, ó. Tá vendo que ele é até dividido aqui, ó. Então a gente pode até botar uma V-band dividida aqui assim, ó. E aí aqui vai ter a carcaça quente, ó. Daqui desce um escapamento, ó, que divide dois canos assim, um para cada lado e vai ser os do meio, tá? E aqui que a gente vai fazer, eu vou botar duas wastegates. Uma wastegate aqui, que vai vir para o caninho da ponta, e outra wastegate daqui que vai vir para o outro caninho da ponta. E aí com isso, na verdade, a gente mistura ainda. Tem duas wastegates e um single turbo. Só que a jogada desse single turbo é ser um turbo tão grande que ele quase não afete a contrapressão de escape e quase não afete o barulho de escape. Então ele vai quase não tirar nada de barulho. E vai secando reto, porque literalmente só vai ter um turbo de abafador. Então quando pisa no fundo, na verdade vai abrir as wastegate e vai ter o barulho do single turbo. Mas na lenta vai ser só o barulho do single turbo, digamos assim. Então dessa forma aqui vai ficar bem simples de fazer. É basicamente uma saída de escape dividida em dois da turbina e fabrica aqui. A gente vai poder fabricar com isso aqui no carro. Então uma vez já no carro, funcionando, aspirado agora, tá pronto para ir pro lugar. E olha só, mesmo dia aqui, ó. O que a gente vai fazer agora aqui, ó? O pessoal brincou que não dava para fazer um belt service em Ferrari em um dia. E nem foi só um belt service ainda, foi literalmente um upgrade de limpeza. Tá encaixando. Como é que é? 4 parafusos?
domingo de manhã, ontem à noite, no sábado, a gente acabou botar o motor no lugar, tudo limpinho, os correias novos. Agora a gente está indo para tentar funcionar o motor hoje, conectar tudo e vamos ver se continua tudo indo muito bem aí. E temos a novidade aí que vamos tentar botar o câmbio manual hoje mesmo ainda. Então fica ligado aí que vai ter bastante emoção aí. Temos a nossa motorista especial aqui, ó. Joyce está indo a Carolina do Sul. Olha que ela está levando toda a parte da transmissão do F1, ó, automatização. Porque nós achamos um cara lá na Carolina do Sul que tá a fim de trocar isso aqui no mano por tudo. Agora era só conectar umas mangueirinhas e tá pronto, né? Sim. Estamos mais ou menos a 1h30 só conectando mangueirinha e parafuso e outro. Carenagem. Não sei se vai funcionar, mas que vai estar montado, vai estar. Aqui, pela 4ª ou 10ª vez na loja de autopeça para comprar o que faltava mais. Agora comprando líquido de freio, hidráulico, a gente está trocando todos os líquidos. Mas essas lojas aqui é legal porque tem de tudo. Toda vez que o cara dá uma voltinha aqui, o cara acha mais alguma coisa. Vamos voltar lá que está quase para funcionar. Olha aqui que está quase pronto para bater arranque. Que horas são? 1h50 da tarde no domingo, ó. Um dia depois de ter baixado tudo, ó. Ligando o módulo aí. Tá te achando aí, ô Yuri? É Fiat, né, Barbado? Olha só. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Olha só. Só não repara a pintura do Marcelo aqui, ó. Que... Sim, do Marcelo. Não, pior é o seguinte. A única coisa que eu fiz aqui foi pintar essas caixas de ar aqui. Eu usei um negócio que era pra ficar assim, ó. Que era pra ficar assim, ó. Só que ficou muito frio e não... A culpa foi da temperatura. É, a culpa foi da temperatura, eu ferrei. Mas, cara, olha só. Olha o cofre aqui limpinho, filtro novo, as mangueirinhas. Olha só, estampa de válvula. Falta uma capa aqui. Sim. Inclusive o Anthony aqui, ele faz umas peças de fibra de carbono animal. E ele vai fazer umas capas de fibra de carbono aqui na lateral, que tá faltando do carro original. E vai fazer aqui também, vamos fazer de fibra de carbono já bem legal. Esse cara, olha, que mudança deu no cofre aqui, ó. Amortecedor novo agora, não precisa mais da madeira. Posso ligar? Pode ligar. Que barulho é esse? Acharam que me engano aí. Motor aqui, as correios. Aqui o carro, ele tá faltando umas proteção embaixo, ó. Todas as capas, ó. A gente vai fazer de fibra de carbono. Tanque aqui, 82 litros esse tanque. Alternador. Câmbio. Ligou? Tá, show. É, só umas coisinhas agora, só o interior. Até aqui e a turbina. Mas se a gente pensou nesse trabalho aí no total de 18 horas trabalhadas, o senhor deve fazer umas 2 horas, eu acho. É. Então, olha aqui, ó. O que a gente tá bolando aqui, ó. Aqui vai ser a saída de escape, ó. A gente vai passar o símbolo pra cá, ó. Pra deixar equalizado. E aqui vai ter um single turbo, ó. Que pega bem a saída dos dois aqui, liga nesse turbo e sai pra cá, ó. Vai ser bem curtinho o escapamento. Direto, assim. Pera aí que agora, 3 horas depois, aqui depois de trocar a mangueirinha, ó. Carro velho isso aí, né? 20 e quantos anos essas mangueiras aí, ó, elas vão começar uma atrás da outra a abrir. A gente já trocou umas 3 mangueiras que os caras já recomendam trocar porque é bem embaixo no motor, mas aquela ali era uma bem em cima da água ali. Onde é que ela rasgou aqui? Ah, era bem na abraçadeira aqui, ó. É, isso aqui é o seguinte, toda vez que for mexendo, isso aqui tem que ficar trocando mangueira. Aqui, ó, Luiz. Tu que ficou se arriando
da tampa do porta-mala aqui, ó, do capô da Ferrari aí, me sacaneou até, foi achar aquele pedaço de pau lá. Aliás, obrigado pelo pedaço de pau, ele ajudou alguns dias aí, mas falador aí, já que tu tá tirando férias em Orlando, não participou aqui da missão, ó. Olha ali, olha que luxo. Desculpa. Cara, olha só, que luxo. Olha só. Aos pouquinhos vai ficar como a gente quer. Olha aqui o que chegou, ó. Nosso transporte Uber Black aqui, ó. Como é que é? Toda a alavanca, o gated shift aqui, ó. Tá sujinho só, tem que dar uma limpada. Mas olha aqui, cara. Isso aqui é muito raro. E o cara tem ele aqui, ó, tudo na caixa da Ferrari, ó. Onde é que vai o negócio? Aqui. Ah, esse aqui é a borracha que vai por baixo, a coifa, ó. Dá uma remendadinha. Ah, o varão aqui, ó. Ah, é reto o varão, ó. Aqui, todas as pecinhas, ó. Olha isso aqui. Zero da concessionária. Não, esse aqui é usado, ó. Mas original, cara. Ai, tá bonitinho. Que legal. Olha que o cara é doente. A bolinha, ó. Vai virar manual. E é hoje. Ah, olha aqui, ó, veio o cilindro velho, mas tem um cilindro novo aqui, ó. Ah, o cara mandou um cilindro novo ainda. Sim. Tá louco. Não, mas essa história aí que a gente tava falando, cara, isso aqui é o seguinte, o cara... Os dois com sentimento, assim, eu achando que tô passando a perna no cara e o cara tá achando que tá passando a perna em mim, literalmente. Literalmente. Porque pra mim tá bom demais esse negócio. O cara pegou todas as peças que saiu do carro usada aqui e me deu as peças que ele ia converter o carro dele, que ele desistiu de converter, e eu dei as minhas peças que eu não ia usar pra ele e economizei uma grana aí. E aí, o que acharam do som da Ferrari? Isso que é o seguinte, ó. Ela ainda tá com o escapamento original, com os catalisador, e a única coisa que a gente fez, a gente abriu aquela borboleta que junta os canos dela. Mas a ideia é realmente cano reto e os turbo, né? O Marcelo e o Yuri estão liberados agora aqui do cativeiro. Não, brincadeira. Parceiraços aqui, os caras vieram no final de semana, que em 2 dias fizeram uma missão aqui incrível no carro. Obrigado, vocês são de fé mesmo. Show de bola. Depois que eles fizeram o C8 em 8 dias, assim, nenhum americano acreditou. Agora é fazer a Ferrari aqui em 2 dias e baixar motor, fazer toda a missão. Baixar motor, limpeza, trocar correia, velas, filtros, Tudo, pintura e embelezamento do motor, né? Se fosse só para tirar o motor, botar a correia e botar para dentro, eu acho que um dia faz. É. Só que é o seguinte, ó, agora o que a gente vai fazer ainda? Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. Vamos botar a Fueltec no carro, vamos acabar o câmbio manual, já está com o câmbio praticamente ali, faltou umas pecinhas. E continua assistindo aí. Só que é o seguinte, ó, vocês não escapam, vocês não acham que vocês escaparam, né? Agora a gente viu que funciona tudo aqui, ó. Daqui a algumas semanas, aguardem que a gente vai enfiar os turbos aqui, tá? Você tem que parar de arrumar essas confusão. Vocês vão ver. Mas podem descansar um pouquinho agora que vocês vão ficar bem. Vamos lá, vamos continuar aí.